Olá. Em suas pesquisas, o IBGE pergunta aos brasileiros como definem a própria cor. Atualmente, são 5 as opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Mas nem sempre foi assim. Nós vamos assistir agora a um pequeno vídeo que mostra classificações usadas em 1998. Acastanhada, café com leite, bronze, jambo, puxa para branca, morena bem chegada, morena cor de canela, fogoió, bugrezinha escura, encerada, azul marinho, branca suja, galegada, queimada de sol, trigueira. Pareceu estranho para você? Pois é. Mas essas são somente 15 das 143 respostas que apareceram. E esse é o ponto de partida para o Expressão Nacional, que hoje pergunta: o Brasil é um país racista? Eu recebo a Procuradora Federal da Advocacia Geral da União, Chiara Ramos, o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ezequiel Roque, do Espírito Santo, e os deputados Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, e Abílio Santana, do PL da Bahia. Você também está convidado a participar do nosso debate pelas redes sociais e o nosso WhatsApp é 6199-620-2573. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse tema, um tema que está tomando conta do Brasil nas últimas semanas. Procuradora Chiara Ramos, professora também, eu começo pela senhora. Falando sobre o videozinho que eu usei na abertura, o IBGE reduziu a 5 as opções possíveis, como eu falei, né? Então, oficialmente, são 5 as opções possíveis. Mas nós sabemos que no dia a dia, essa forma de se referir a pretos e pardos persiste. A minha pergunta é: pode-se entender isso como parte do tão falado racismo estrutural e silencioso, racismo não explicitado? Bom dia, Maristela, bom dia, deputados e o secretário Ezequiel. Eu gostaria de começar sendo bem contundente nessa resposta, dizendo que sim, é um reflexo direto. Quando a gente hoje fala em estruturas de sociedade, essas estruturas são estruturas de comunicação. Portanto, a linguagem é fundamental, é um reflexo direto da estruturação do racismo. E todas as atenuações para peles negras, branco, o moreno, encardida, todas essas expressões também refletem uma política estatal de branqueamento racial, um mito de democracia racial, por toda uma lógica de que o Brasil ele se funda na harmonia entre as raças e que não existe mais a figura do negro depois que se proclama a República, mas eu creio que nós teremos mais oportunidade de aprofundar, mas eu digo que inicialmente sim, é um reflexo, a linguagem reflete, a linguagem é a própria estrutura racista. Obrigada, professora. Deputado Bira do Pindaré, eu passo para o senhor agora. É claro que a morte do João Alberto Silveira Freitas em uma loja do Carrefour em Porto Alegre é o pano de fundo para a nossa conversa, né? Mas a questão racial ela vem de séculos antes e eu ousaria dizer que, infelizmente, ainda vai persistir por muito tempo. E a gente fez uma pequena enquete esse final de semana na Câmara exatamente sobre essa questão do racismo. E acho que as respostas refletem um pouco isso. 62% das pessoas disseram já terem sido vítimas de racismo ou conhecerem alguém que já foi vítima de racismo. 70% consideram o Brasil, sim, um país racista. Mas 77% não se consideram racistas. A minha pergunta é para o senhor: o Brasil é um país racista ou não? E por que tamanha divergência? As pessoas, 70% acham que o Brasil é racista, mas 77% acham que o racismo está nos outros, não na gente. Então, cumprimento a você, Maristela, a Chiara, o Ezequiel, o deputado Abílio Santana. É um prazer estar aqui com vocês debatendo um tema tão relevante. Na verdade, Maristela, essa discussão não deveria existir. Ela é totalmente descabida, ao meu ver. Mas, infelizmente, essa questão aparece porque nós enfrentamos hoje a barreira dos negacionistas, que resolveram questionar a existência do racismo no Brasil. O próprio presidente da República tem essa fala, o vice-presidente verbalizou isso claramente agora,
quando se manifestou em relação ao caso do João Alberto em Porto Alegre. Então, o que a gente vê é um enfrentamento a esse negacionismo, que é uma coisa absurda, né? Aliás, um negacionismo, inclusive, que foi derrotado nas urnas agora, né? E nós estamos acabando de sair de um processo eleitoral e claramente sofreu uma derrota esse pensamento negacionista. Portanto, não adianta a gente se confrontar com a realidade, querer tapar o sol com a peneira. O racismo é um problema e nós temos que enfrentar. E o primeiro passo é reconhecer que ele existe, né? E, de fato, existe. O caso do João Alberto não é um caso isolado, é um caso que foi filmado, mas não é um caso isolado. São milhares de pessoas, a cada 23 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Nós não podemos ignorar esses indicadores e querer ignorar uma realidade existente no nosso país. Portanto, para a gente avançar, para a gente dar o primeiro passo, nós temos que reconhecer a existência do problema. E esse problema é real e é o ranço que nós trazemos da escravidão, do longo período de escravidão, quase 400 anos de escravidão. Isso deixou marcado na nossa pele e na nossa alma, né, todas as dores e sofrimento da nossa gente, que foi trazida forçosamente da África e que foi escravizada aqui durante centenas de anos. Então, essa é uma realidade que precisa ser enfrentada e, por isso, precisa ser reconhecida como o primeiro passo. Obrigada, deputado. Secretário Ezequiel Roque, eu gostaria de ouvi-lo. Recentemente, na sequência, né, não obrigatoriamente comentando o fato, mas na sequência da morte de João Alberto, o presidente da República disse que, como homem e como presidente, enxerga todos com as mesmas cores, verde e amarelo. E ele mencionou a questão da miscigenação, o que remete à chamada democracia racial que tanto se fala aqui no Brasil. Esse também é o entendimento da secretaria, né, que o senhor está à frente, que o senhor está à frente nesse momento, e é a forma como as políticas públicas estão sendo pensadas e implementadas pelo governo atualmente, que o Brasil é uma democracia racial? Bom dia a todos, bom dia, Maristela. É um prazer estar com você novamente, né? Primeiramente, eu acho que a interpretação está sendo completamente errada, porque a forma que está sendo passada pela imprensa sobre a fala tanto do presidente Bolsonaro, do presidente, é uma questão de interpretação da fala. O que acontece realmente na fala do presidente, do vice-presidente Mourão, quando ele fala sobre a questão que dá a entender dessa questão de não existir racismo no Brasil, ele está falando claramente o que acontece hoje, que o Brasil possui leis de enfrentamento ao preconceito, à discriminação, leis antirracismo, e nós temos várias leis, né, que é a Lei 7.716, de 89, a própria Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que também é uma lei, é um tratado que foi recepcionado pelo Brasil, o decreto 65.810, deixa claro isso. Então, o Brasil ele tem feito esse enfrentamento, essa questão de preconceito e discriminação e a questão do racismo. O que acontece normalmente é que pessoas entendem que o Brasil ele é um país completamente racista. O país, como foi falado já aqui no início, né? O Brasil é um país racista, o Brasil não é um país racista. O Brasil possui pessoas que cometem crimes, atos de racismo. Nós não podemos dizer que o Brasil é um país homicida porque existem pessoas que cometem homicídio no Brasil. Não podemos dizer que o país é um país feminicida porque pessoas cometem feminicídio no Brasil. Então, existem pessoas, sim, que cometem o crime que está previsto na Constituição, está lá claramente artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, e são crimes cometidos por pessoas. A nação não é, o Estado não é. Aí eu digo, quando o vice-presidente Mourão fala claramente sobre a questão de não existe racismo no Brasil, é claramente a questão relacionada a essas leis segregárias, como existiu na África do Sul, como existiu nos Estados Unidos. Estados Unidos, a abolição da escravatura lá, ela terminou em 1865. Só que os Estados Unidos manteve várias leis ainda segregárias, onde negros não podiam ter acesso a certos espaços públicos. No Brasil, a partir de 1888, isso terminou. Essas leis elas foram extintas, essa segregação foi extinta. Então, em termos de lei, o Estado brasileiro prova claramente que o Brasil não é um país racista.
O Brasil tem pessoas que cometem o crime de racismo, e isso deve ser combatido de uma forma muito clara, muito forte. Mas, quando se fala, a fala dos dois presidentes é claramente sobre essa questão que existe realmente dessas leis segregadas, dessas questões segregadas. Nós não possuímos mais esse tipo de racismo no Brasil, que faz segregação das pessoas, porque o Estado tem suas leis que protegem o cidadão. E realmente, somos um país multirracial, somos um país multiétnico, pluricultural, com pessoas de todas, é uma miscigenação enorme. Eu sou mistura de árabe, sou mistura de negro, sou mistura de índio, está na minha família. Então, não há como você simplesmente dizer, e de europeu, né? Então, nós somos uma mistura, um país multiétnico, com essa mistura racial acentuada, e aí eu enfoco sempre o seguinte: olha, acima de qualquer questão racial, nós somos o povo brasileiro, somos a nação brasileira. Essa é a mensagem que queremos trazer, uma mensagem de unidade e não de separação. A questão do racialismo, vamos separar aqui, raça é um conceito sociológico. Raça é um conceito sociológico que foi derrubado desde dos traumas da Segunda Guerra Mundial. É uma teoria da ciência racial do século XVIII, século XIX. Não existe mais essa questão dessa forma. Então, nós temos que entender o seguinte: nós somos uma nação onde temos pessoas de todas as formas, e a visão do governo, a visão do que foi falado nas entrevistas, é justamente a unidade do povo brasileiro. Não temos que separar a nação brasileira, nós temos que mostrar a nação brasileira precisa estar unida, e temos que vencer as nossas diferenças, temos que vencer os nossos problemas. Os crimes têm que ser combatidos, preconceito, discriminação, racismo precisa ser combatido. Ok, secretário, obrigada. Deputada Abílio Santana, para a gente terminar a nossa primeira rodada de conversa, a Câmara constituiu recentemente, começou a funcionar já com uma audiência pública ampla na sexta-feira, uma comissão externa para acompanhar o caso do assassinato de João Alberto. Agora, chama a atenção que essa comissão externa ela é integrada somente por partidos de esquerda. Nós temos na comissão PDT, PT, PSOL, PCdoB e PSB. O senhor é um deputado autodeclarado pardo, assim o senhor se definiu quando tomou posse, assim como o deputado Bira do Pindaré se declara negro. A minha pergunta é: onde estão os deputados negros, ou seja, pardos e pretos, que não estão participando dessa discussão? Como é que os senhores estão se integrando a esse tipo de debate? Muito bom dia, minha querida Maristela. Eu quero cumprimentar o meu colega deputado Bira, a querida Chiara, procuradora federal, e o meu querido Ezequiel, secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade. Eu posso ser taxativo, bem objetivo, sem muita delonga, lhe afirmar que faço minhas as palavras do querido Ezequiel, porque é notório que o Brasil ele é de fato unânime. É óbvio que existem pessoas com ideias contrárias, mas porque 5% tem ódio, tem raiva da raça negra, isso não quer dizer que o Brasil seja um país que pode se declarar país racista. Óbvio que não. Quanto a esta comissão, está claro que o intento, o objetivo é vender uma mentira que, se não for confrontada, será tida como verdade. O caso que tendo um problema com o seu áudio. Aconteceu. Deputada Abílio? Não está me ouvindo? O seu áudio está cortando. Estou ouvindo. Está cortando um pouco. Vamos fazer mais uma tentativa para ver se melhora um pouco o áudio. Eu só peço que o senhor não feche o vídeo, mas a tentativa de ver se consegue melhorar um pouco o áudio. Vamos lá?
Parece que a sua internet está com problema, deputado. A gente volta com o senhor tentando compensar esse tempo um pouquinho mais à frente. Eu volto, então, para... Oi. Tá ruim, deputado. Eu volto, então, com a procuradora Chiara Ramos. Procuradora, o secretário falou, né, que a gente não pode considerar o Brasil um país homicida, em função da quantidade de homicídios que há aqui, né, a questão também do feminicídio, e comentou que vai na mesma linha do que o vice-presidente falou, que o Brasil não é racista. Ele fez menção à época às leis segregacionistas, ou pelo menos falou do segregacionismo que havia previsto em lei na década de 1960, ainda nos Estados Unidos. Eu queria ouvi-la em relação a isso. Excelente essa oportunidade de falar a respeito, porque é um ledo engano acreditar que o Brasil não teve leis segregacionistas. Porque quando nós proclamamos a República, e no próprio hino de proclamação, nós afirmamos que toda a escravidão foi esquecida, que já nem se lembrava mais que o Brasil tinha um processo de escravidão, mas logo em seguida retira a possibilidade de voto de analfabeto, quando no segundo ato do Império, o segundo ato do Império impede pessoas negras de frequentarem a escola, impede pessoas negras e leprosas. Então, você tem uma estrutura de Estado, uma estrutura de lei, criando uma segregação no Império. Quando chega na República, nós tivemos uma diminuição do número de pessoas eleitoras, porque as pessoas negras alforriadas que tinham renda para votar, mas não eram alfabetizadas em razão da proibição legal, elas são impedidas de votar. Então, elas perdem o caráter de cidadania. Logo em seguida, nós tivemos leis penais criminalizando a capoeira, criminalizando o samba, criminalizando as religiões de matriz africana, impedindo as pessoas negras de adquirirem terra, enquanto doava terra para colonos brancos. Tudo isso cria uma estrutura de segregação no Estado. Essa estrutura de segregação se vê, inclusive, no meio ambiente, em que as pessoas negras elas são empurradas para periferias, para áreas marginalizadas, enquanto que o centro e os privilégios são dominados por pessoas brancas. Isso foi uma construção do Estado brasileiro que não pode se eximir da responsabilidade pelo racismo estrutural. Nós somos uma sociedade estruturalmente racista. A lógica é inversa. Quando nós cometemos crimes de racismo, quando cada indivíduo no Brasil comete crime de racismo, ele está apenas sendo um sintoma de um problema estrutural. A responsabilidade jamais pode ser encarada como individual. O Estado brasileiro tem que se responsabilizar pela estruturação do racismo e entendê-lo como um problema que não é simplesmente individual. Por isso, a necessidade de políticas públicas, e é por isso que nós estamos aqui nesse debate. Muito obrigada pela pergunta. Chiara, eu queria aproveitar um pouquinho além. Quando você menciona legislações, você mencionou a Constituição do Império de 1824, que impedia que os negros frequentassem a escola pública, né? E outras leis que você mencionou. Será que isso é possível fazer uma ligação com isso, com a necessidade de políticas afirmativas e que busquem, de uma certa forma, compensar e resgatar o que poderia ter acontecido lá atrás e compensar a população negra pelos prejuízos que vieram de lá de trás? Com certeza, Maristela, porque nós tivemos a construção de um Estado que, estrategicamente, utiliza o silenciamento racial. Quando as leis elas não falam sobre raça, até 1950, quando as constituições se omitem com relação às questões raciais, até a Constituição de 1988, nós tivemos todo um Estado omisso em compensar, em corrigir as desigualdades que a escravização e o colonialismo deixou como herança para a gente. E é o problema que nós temos que lidar. Pessoas brancas e pessoas negras no Brasil, de forma unida, não com segregação, mas sim com construção de pautas de efetivamente uma sociedade com cidadania e com justiça. Então, se o Estado até agora se omitiu, está no momento, com a Constituição de 88, ela realmente inicia essa nova fase, é um grande portal de transformação, quando coloca como objetivo fundamental da República lutar contra o racismo. Não podemos esquecer a nossa Constituição. Se ela fala de lutar contra o racismo como objetivo fundamental, é porque ela reconhece isso como estrutural. Então, a própria Constituição é o nosso norte. Ok, obrigada. Deixa eu voltar ao deputado Abílio Santana. Acho que ele saiu agora. Eu ia voltar ao deputado Abílio Santana para ver se o áudio dele tinha melhorado, mas agora ele saiu da sala. Deputado Bira, então eu volto com o senhor. Deputado, a comissão que eu mencionei há pouco, ela é integrada por partidos, como eu disse, somente partidos da esquerda. O senhor, inclusive, é um dos integrantes dessa comissão. Onde é que estão os 125, se eu não me engano, foram 125 deputados
que no início da legislatura se identificaram como pretos ou pardos. Onde estão esses deputados da direita, do centro-direita, dos outros partidos que não estão nesse debate? Maristela, a direita claramente não tem interesse nesse debate. A esquerda ela é mais dedicada a essa causa, até por questões de percepção mesmo da própria sociedade, de enfrentamento aos problemas colocados, mas essa comissão realmente ela é uma comissão limitada, não dá para você comportar ali todos os parlamentares, mas certamente nós temos uma quantidade muito maior de parlamentares interessados nesse debate e que certamente ajudarão a aprovar medidas legislativas que possam enfrentar aquilo que já foi falado aqui pela Chiara, que é o racismo estrutural, que é isso que precisa ser reconhecido, inclusive pelo Ezequiel, que já falou aqui, né, pelo deputado Abílio Santana também, que nós temos no Brasil, né, um racismo que é estrutural e é também institucional, como no caso do João Alberto. Então, não dá para negar essa realidade. As leis que se referem, né, infelizmente, no Brasil, são leis para inglês ver, desde a primeira, que foi a Lei Áurea, foi uma lei para inglês ver, não é uma lei que tenha efetividade. Tanto é verdade, eu sou presidente da Frente Parlamentar Quilombola, e essas comunidades que são remanescentes de uma população que foi escravizada, levou-se aí 100 anos para que os seus territórios, a titularidade dos seus territórios fossem reconhecidos pela Constituição Federal. De 1888, né, quando foi assinada a Lei Áurea, até 1988, quando foi assinada a nossa Constituição atual. Portanto, 100 anos para que esse direito, o direito aos territórios quilombolas, fossem reconhecidos. Mas até hoje, isso não foi efetivado. Nós temos mais da metade das comunidades quilombolas que até hoje não tiveram reconhecimento da titulação das suas terras. E as leis que existem, como, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, que exige a consulta prévia, não é respeitada no Brasil, nem pelo próprio parlamento, nem pelo Poder Executivo, como aconteceu no caso de Alcântara, que foi aprovado o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos da América e não foi feita a consulta prévia às comunidades quilombolas, como manda a lei, como estabelece a Convenção 169 da OIT, que faz parte do nosso ordenamento jurídico. Portanto, é absolutamente sem sentido você fazer comparações do racismo brasileiro com práticas segregacionistas dos Estados Unidos ou mesmo da África do Sul. Cada um tem sua história e tem o seu formato. O formato aqui do Brasil é o formato da dissimulação, a ideia, o mito da democracia racial, dessa cordialidade que, na verdade, não existe. É uma discriminação permanente que está aí estampada nos indicadores sociais, como a gente pode aí passear em todas as áreas, né? Você pode constatar facilmente pelos dados oficiais do próprio IBGE. Portanto, não dá para esconder essa realidade. Deputado, o senhor falou dos quilombolas, acho que é bom lembrar que, pela primeira vez, um município elegeu um quilombola para a prefeitura, município de Cavalcante, em Goiás. Aqui em Goiás. É isso aí, muito bom. Achei muito bom isso aí. Foi o primeiro. Secretário Ezequiel, eu volto com o senhor. Eu tenho aqui dois comentários que nós recebemos. Um da Madalena Rodrigues, ela diz que salve, salve, temática importante para desmascarar o mito da democracia racial no país. E Eliane Pereira, ela diz, sim, o Brasil é um dos países mais racistas. Ambas participam pelo YouTube, eu agradeço a participação. E, secretário, eu queria saber do senhor, praticamente, as políticas públicas que estão sendo implementadas pelo Ministério, pela sua secretaria, porque as informações que foram divulgadas recentemente, inclusive pela ONG Contas Abertas, que faz o acompanhamento da execução orçamentária, é que a execução orçamentária dos programas relacionados a essa área, essa execução estaria muito baixa. Como é que está isso na secretaria? O que efetivamente o governo está fazendo? Ok, Maristela, eu só fazendo um comentário sobre a questão da democracia racial e sobre o racismo estrutural, para dar uma introdução aqui. É um mito, realmente. Democracia racial é um mito. O Estado brasileiro, ele não crê e não defende a teoria da democracia racial de forma alguma. Tanto que não defende que nós temos leis, como eu já falei aqui,
que protege a população das questões de preconceito, discriminação e do racismo. Nós temos políticas públicas voltadas ao enfrentamento desse crime. Se o Estado brasileiro, se este governo acreditasse na democracia racial, nessa teoria, nós não, de forma alguma, não trabalharíamos política. A minha secretaria nem existiria, Secretaria Nacional de Política de Igualdade Racial. Porque se não existe um problema, para que vamos trabalhar políticas públicas em cima desse problema? Então, nós temos, sim, problemas com pessoas que cometem o ato. E aí eu volto novamente para a minha defesa, a minha fala, acerca do tal racismo estrutural. Primeiro, a Constituição sociológica. Não é legal, não existe em lei racismo estrutural. Racismo estrutural, ele dá o entendimento que toda a sociedade é racista. Agora eu te pergunto, Maristela, você é racista? Como foi feito nessa entrevista? 70% de pessoas disseram que o país é racista, mas 75% de pessoas disseram que não são racistas. Por quê? Porque a gente não pode agora criminalizar, dizer todos os brasileiros são criminosos. Por quê? Porque o racismo é estrutural, está na base da nossa sociedade. E outro, pior ainda, quando usa o termo institucional. O racismo é institucional. Então, quer dizer, as instituições são racistas. Vamos dizer que aquele mercado lá em Porto Alegre, ele era um mercado racista. Estava na Constituição desse mercado, lá no estatuto daquele mercado, estava escrito lá que eles devem tratar o negro diferente do branco, diferente do índio, diferente do asiático. Não estava. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: existe uma criação sociológica em cima de situações como essa que criam termos como racismo estrutural, racismo institucional. Não existem leis dentro das empresas, escrito nos estatutos das empresas, dizendo que aqui não vamos receber pessoas de certa cor ou com certa raça. Mas o que acontece é o seguinte: existem pessoas que precisam ser educadas dentro dos espaços públicos e privados, que precisam aprender a tratar com respeito, cumprindo a Constituição, sem preconceito, sem discriminação. Sobre as políticas públicas, como eu falei, tanto não é um mito a democracia racial, que a nossa secretaria tem atuado de uma forma muito forte no enfrentamento ao racismo. Quando você fala lá sobre a reportagem do portal que você citou, é muito claro, ali vem falando que a execução orçamentária da secretaria nas ações voltadas ao racismo é pequena. Gente, é uma falta de entendimento muito grande. O que nós tínhamos no passado, em outras gestões? Eu cheguei aqui na secretaria, o que nós tínhamos de papel, o que nós tínhamos de folder, o que nós tínhamos de livros, o que nós tínhamos de seminários realizados, conferências realizadas, eram inúmeras. Ações voltadas somente para esse. Eu não sou contra, eu acho que tem que haver um investimento na educação, em todo esse trabalho, realmente deve haver. Mas eu quero saber a política que chega na ponta, que atende a população na ponta. Aí você tem uma execução orçamentária de 80%, aí você vai ver qual os 80%. É folder, é seminário, é um cursinho que foi dado para um grupinho selecionado. Aí não é política pública, não chega na população. Olha, a realidade, quando a gente vai ver a porcentagem de execução, o problema é a leitura feita da forma errada. As ações de enfrentamento ao racismo, elas são inúmeras. Então, eu não só vou enfrentar racismo quando eu faço um curso de enfrentamento ao racismo, ou quando eu faço um folheto de enfrentamento ao racismo. Quando eu faço distribuição de cestas básicas, como foi feito agora para populações indígenas e quilombolas, dando para eles a dignidade de ter a segurança alimentar para a seleção, nós investimos esse ano 44 milhões no período da pandemia, para comunidades quilombolas e comunidades indígenas, mais de 400 mil cestas distribuídas para essas comunidades. Isso é o enfrentamento ao racismo, por quê? Nós estamos afetando o quê? Nós estamos afetando o princípio, estamos tocando no princípio da dignidade da pessoa humana, direitos humanos, enfrentamento ao racismo, por quê? Eu estou colocando aquilo que o Estatuto da Igualdade diz, a Lei 12.288, igualdade de oportunidade. Eu estou dando para essa pessoa que é de uma cor diferente, essa pessoa que é de uma comunidade tradicional, a igualdade de oportunidade. Aí nós temos inúmeras ações que eu poderia dizer aqui para você, parcerias com a Defensoria Pública para acesso à justiça de vulneráveis. Tivemos investimento de 1 milhão nessa ação. Tivemos, como eu falei, um investimento de 44 milhões com a segurança alimentar, atendendo 211 mil famílias e 382 mil cestas de alimento distribuída. Regularização fundiária. Esse governo já regularizou, em termos de comunidades, já investimos 4 milhões e meio em regularização de comunidades quilombolas, que hoje já foram atendidas, mais de 10 comunidades quilombolas que receberam
a sua titulação territorial, e mais outras 29 que estão em processo de RT&D. Então, existem ações como o Projeto Cisterna, que nós investimos 14 milhões, né, para atendermos, são 3.857 cisternas para o semiárido e para a comunidade quilombola, como Calunga. Tem sistema de monitoramento, né, que nós estamos trabalhando para as políticas públicas, parcerias, né, trabalhos com nós temos a Escola Nacional de Administração, fortalecendo, fazendo aquela avaliação da Lei 12.711, da 12.990, que fala sobre a pesquisa e avaliação sobre a implementação dessas leis, que é a chamada Lei de Cotas Raciais. Então, assim, investimento na política, outras ações afirmativas enormes, né, que nós estamos realizando, como edital de chamada pública, 2.500.000 reais para edital de chamadas pública pelo Sinapi. E, olha, eu teria horas para fazer e falar sobre essas questões. O último, eu só queria deixar claro, o PLANAPI, o Plano Nacional de Política de Igualdade Racial. Nós estamos se reestruturando, trabalhando também com os conselhos de igualdade racial nacional e com toda a sociedade civil, trabalhando na reestrutura de um plano que estava defasado, que precisava de ajuste. Aí você diz, mas não houve investimento na questão racial. Todo investimento dessa secretaria foi feito nas questões raciais. Agora, além disso, as outras secretarias do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e é um trabalho de transversalidade com outros ministérios. Nós temos vários ministérios. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, de uma forma assim, bem objetiva. O senhor comentou que o supermercado, assim como as instituições, empresas, não vão colocar, não tem no seu estatuto, no seu regramento, que deve agir de forma racista. Mas o que o senhor acha que explica quando um negro entra em um shopping, que vai a uma loja sofisticada, que ele é seguido por um segurança e a mesma coisa não acontece com brancos? O que explica? A gente sabe que isso acontece, né? Todos nós, acredito que sabemos de exemplos próximos a nós, de pessoas que já passaram por isso. O que explica quando um negro entra e começa a olhar algo, pegar um produto mais sofisticado, mais caro, e que a pessoa já se aproxima e diz, olha, isso é muito caro. Recentemente, a ex-consuleza da França no Brasil comentou que ela, como negra, já passou várias vezes por isso no Brasil. Isso não é racismo? Claro, o ato da pessoa, como diz a Constituição claramente, o ato da pessoa agir com preconceito e discriminação é um crime de racismo ou de injúria racial. Há também essa questão muito complicada hoje no Brasil legislativa, que se confundem o que é injúria racial e o que é o racismo. Então, existem esses dois lados que nós temos que entender. Um é um crime inafiançável, imprescritível, que é o racismo, e o outro não, depende da representação da pessoa. Um é contra o indivíduo e o outro é contra a coletividade, né? Então, nós temos que entender, e há uma confusão enorme sobre isso. Então, o que aconteceu lá, e eu quero até deixar o meu abraço para a família do João Alberto, a Milena, que é a esposa dele, nós entramos em contato com o Ministério, né, mostrando os nossos sentimentos e a nossa discordância e indignação com o fato que ocorreu com eles. Então, nós somos solidários a essa família, entendemos o sofrimento deles, entendemos o seguinte, esses fatos, eles precisam ser enfrentados. Logo, nós já tínhamos um projeto, um trabalho para trabalharmos com essa temática, até por questão de uma ação da Comissão Interamericana que nós estamos acompanhando e que acabou gerando essa proposta de que trabalharmos com as delegacias, ou melhor, com as agências de formação de segurança privada. Isso essas agências de cursos, elas são regulamentadas ou acompanhadas ou fiscalizadas pela Polícia Federal, e nós entramos em contato com a delegacia, a Polícia Federal, para trabalharmos com essa delegacia especializada que cuida dessa formação e desse acompanhamento, né, dessa delegacia, para justamente trabalharmos o quê? Trabalharmos essa questão da formação, porque o que está acontecendo é isso. O que acontece muito nas ações de segurança pública, quando há erros cometidos por agentes de segurança pública ou de segurança privada, é a falta de capacitação, é a falta de trabalharmos tanto com eles como com os gestores ou os gerentes das empresas. Só para fechar aqui, nós fizemos uma reunião logo após a situação ocorrida lá em... Fizemos uma reunião com o Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial. A proposta da sociedade civil
que apresentou foi justamente isso. Foi justamente trabalharmos com a formação e com os gerentes das empresas. A sociedade civil pede isso. Então, temos que trabalhar a educação. Eu acho que a questão é essa. Trabalharmos a educação desses grupos, desses segmentos profissionais. Secretário, obrigada. Doutora Chiara, foi falada aqui a questão da injúria racial e do racismo, né? Na semana passada, o ministro Edson Fachin, ele apresentou um voto num processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal em que ele considera o crime de injúria racial como um crime imprescritível. Isso ainda vai ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal para saber se prevalece o voto do relator. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, rotineiramente, problemas, né, que envolvendo negros são classificados como injúria racial e não como racismo, né? Há quem diga que há uma desclassificação muito frequente, se é que eu posso usar esse termo, né? Mas, ao mesmo tempo que o ministro Edson Fachin vota nesse sentido, recentemente, 2 iniciativas da Associação de Magistrados de Pernambuco foram alvo de um manifesto assinado por 34 juízes pernambucanos que se dizem contrário ao que eles chamam de infiltração ideológica das causas sociais. E as iniciativas da associação foram um curso chamado Racismo e Suas Percepções na Pandemia e uma cartilha intitulada Racismo nas Palavras. Na sua opinião, como operadora do direito, qual deve ser o papel do Poder Judiciário na solução do racismo no Brasil? Maristela, obrigada mais uma vez por essa pergunta, porque ela nos faz falar do local realmente que a gente tenta transformar o direito enquanto juristas negras. Existe um movimento no Brasil de mulheres negras juristas, a maioria advogadas, de enfrentamento ao racismo no sistema de justiça. Tem muitas delas que estão online aqui, gostaria de dar um bom dia especial para todas essas mulheres que estão nesse enfrentamento do racismo institucional, porque quando nós vamos olhar para os números e vemos que menos de 2% da magistratura brasileira é composta por mulheres negras, quando nós percebemos o quão ínfima é a nossa representação no Congresso Nacional, quando nós percebemos que não existe uma mulher negra em posições de decisão estratégica dentro de um governo, nós, quando percebemos dentro do sistema de justiça em órgãos como o Ministério Público Federal, não existe uma mulher que se declare como mulher negra procuradora da República no Brasil. Isso expressa o que é racismo institucional, mesmo com a previsão da lei, mesmo com a previsão legal de 20% e 30% das vagas dos concursos públicos para pessoas negras, ainda assim, nós não temos a efetividade dessa lei, porque existe toda uma estrutura entre a própria publicação legal e a sua implementação por meio das instituições, do sistema de justiça e das instituições públicas. Então, esse enfrentamento institucional, desse racismo que se coloca nos números, enquanto nós somos 2/3 da população carcerária, nós somos uma expressão mínima quando a gente intercruza gênero e raça dentro do sistema de justiça, a gente está falando sobre 2 estruturas que excluem, que é o racismo e o machismo. E nós temos que ter políticas públicas para que pessoas negras, e sobretudo mulheres negras, possam ocupar espaços de poder e decisão, possam ter as suas vozes ouvidas. Quando a gente fala sobre distribuição de cesta básica ou quando a gente fala em qualquer outra política assistencial, nós não estamos falando de um enfrentamento direto ao racismo. O enfrentamento no racismo é dar condições para que mulheres negras e pessoas negras ocupem posições em ministérios, em secretarias, na Câmara dos Deputados, no Poder Judiciário, no Ministério Público e em todo o sistema de justiça. Só assim nós poderemos trazer toda a potencialidade da população brasileira na sua inteireza para dentro do poder público. Isso torna o poder público mais eficiente. Então, é nesse sentido que eu gostaria de te responder. Obrigada, ministra. Obrigada a você. Deputado Bira do Pindaré, falando nessa questão da ocupação de espaços de poder, tanto no setor público quanto no privado, algumas empresas estão trabalhando para aumentar a diversidade, tanto de gênero quanto de raça, mas são algumas, creio que efetivamente identificaram que precisam fazer isso, porque isso traz um resultado para a própria empresa. A diversidade aumenta a criatividade, consequentemente aumenta a produtividade, aumenta a possibilidade de um olhar diferente diante de um problema. Recentemente, a Magazine Luiza fez aquele programa de trainees negros e foi o que provocou, foi uma confusão, uma grande discussão em torno disso.
E eu queria ouvir a sua opinião, o que se pode fazer para ampliar a presença de professores negros, né? É claro que a gente pode falar de toda instituição, mas de professores negros nas escolas públicas e privadas, e também aumentar, estimular a leitura de autores negros. Porque isso, com certeza, vai permitir, como tudo passa pela educação, né? Todas as discussões que a gente tem aqui, ou passa pela educação ou pela reforma tributária. É sempre assim. Mas esse passa muito pela educação. Como é que a gente pode estimular isso? Olha, Maristela, excelente a sua pergunta, mas na educação a primeira coisa que nós temos que fazer é cumprir a Lei 10.639, que até hoje não foi efetivada no país, mais uma vez, leis para inglês ver, e nós precisamos torná-la efetiva para garantir que haja um estudo sobre a história da África, sobre a história dos povos africanos no Brasil, dentro das escolas. Isso é fundamental. Além disso, nós temos que aprofundar as políticas afirmativas de acesso à educação, através dos concursos públicos com as cotas, né, com as reservas de vagas para a população negra, como também a formação de profissionais. Recentemente nós tivemos um episódio, e mais uma vez a gente entra no debate sobre o país racista que a gente vive, que alguns aqui estão rebatendo essa ideia, mas o Brasil é racista, é um racismo estrutural, institucional que existe no nosso país, e o governo brasileiro é um governo racista, né? A prova disso é que nós temos à frente da Fundação Palmares um capitão do mato, que foi capaz de dizer que a escravidão foi benéfica para nós. Como não dizer que esse governo é racista, se ele ocupa os espaços dentro da própria institucionalidade do governo para destruir as políticas que valorizam a cultura da população negra, que valorizam o acesso da população negra aos seus direitos? Então, é um governo racista, e a declaração do presidente, a declaração do vice-presidente reforça esse entendimento. Então, para que a gente possa avançar, é preciso também elevar a condição de formação de pessoas negras nas universidades, tanto na graduação como na pós-graduação. Inclusive, eu tenho um projeto de lei na Câmara que torna lei, né, portanto, reconhecimento legal, a reserva de vagas na pós-graduação, que hoje é garantido por um decreto, por uma portaria, melhor dizendo, do Ministério da Educação. E que o Weintraub, o ex-ministro da Educação, antes de fugir para os Estados Unidos, ele simplesmente revogou aquela portaria numa canetada para acabar com a reserva de vagas na pós-graduação. E aí depois foi retomada a portaria, mas é preciso tornar isso uma lei no nosso país, reconhecendo também a reserva de vagas na pós-graduação, como hoje é um direito na graduação e que trouxe avanços importantes na ocupação e na participação da população negra nas universidades brasileiras. Então, para que a gente possa avançar na educação, é preciso também avançar na formação de pessoas negras para ocupar esses espaços devidamente e garantir uma educação que respeite a diversidade do nosso país. Então, eu acho que esse é o caminho. Bom, para você que está entrando agora no Expressão Nacional, só dar informação, o deputado Abílio Santana estava conosco, né? Normalmente, no Expressão Nacional, nós temos quatro debatedores, mas ele estava tendo muito problema na internet dele, tivemos muita dificuldade de ouvi-lo, e ele saiu da sala. Eu espero que ainda dê tempo do deputado Abílio Santana voltar para a nossa conversa, mas se você não está entendendo por que nós temos só 3 debatedores, quanto o que é o tradicional no Expressão Nacional temos 4, é por isso, uma questão técnica que, infelizmente, a forma de fazer o programa assim nos traz por vezes. Secretário Ezequiel, eu volto para o senhor, então. Eu queria saber a opinião do governo, aliás, melhor que opinião, perdão, eu queria saber a opinião da secretaria, o que tem sido feito efetivamente na secretaria em termos de políticas afirmativas. A gente falou há pouco sobre a baixa presença de negros nas empresas, em cargos de direção. A Chiara falou que não existe uma procuradora federal, no Ministério Público Federal negra, um procurador negro. Em termos de políticas afirmativas, qual é a opinião do governo, o que tem que ser feito, ou não é o caso de haver políticas afirmativas? Não, com certeza. A questão da política afirmativa está prevista em lei e deve ser implementada as políticas afirmativas, e essa secretaria, esse governo, acredita fortemente nisso. Eu falei um pouco na minha apresentação, um pouco rápido, sobre a questão da Lei 12.711, da 12.990,
que é conhecida como a lei de cota, tanto no ensino superior e técnico, como no serviço público, né? Está sendo feita, nós fizemos uma parceria, como eu falei, com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, justamente para fazer essa avaliação dessa questão da cota, porque a lei determina que em 10 anos deve ser feita uma avaliação e mostrar, através dessa avaliação, os resultados da implementação dessa lei. É uma reavaliação dessa lei. Isso é muito interessante. Existem alguns projetos de lei também, até da esquerda, acerca dessa questão, dessa lei, mas, então, nós estamos trabalhando de uma forma de garantirmos essa política afirmativa e vermos qual é o resultado, né, efetivo dessa lei, o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser melhorado em relação a essa questão de uma política afirmativa, que é a mais conhecida, que é essa questão de cotas. Então, isso está sendo trabalhado porque a lei determina, porque nós entendemos a importância de uma política de gerar o equilíbrio, de gerar a igualdade e oportunidade para todos, né? Quanto a outras políticas, é o que eu já tinha falado aqui, né? Políticas que realmente estruturantes, realmente, assim, deixo claro que as políticas de enfrentamento ao racismo não são políticas de cestas básicas, simplesmente distribuição de cesta básica. Eu passaria aqui a manhã inteira relatando todos os projetos e políticas que estamos realizando de enfrentamento à questão racial. O que eu quero dizer é, nós temos aqui um trabalho interministerial, né? É um trabalho que não é focado somente na nossa secretaria. Isso quer dizer, não é só a SNPIR que trabalha com políticas afirmativas ou de enfrentamento ao racismo. Se você olhar, você vai lá no Ministério da Educação, você tem um trabalho junto ao Ministério da Educação com várias políticas também voltadas para essa área, tanto que nós temos uma parceria com o Ministério da Educação constantemente nessa questão da avaliação da lei de cota. A nossa parceria é com o Ministério da Educação e com o Ministério da Justiça através da FUNAI, né? Então, nós temos com o Ministério da Infraestrutura, nós temos com o Ministério da Economia, nós temos com o Ministério da Cidadania esse programa Cisterna, que alcança lá a comunidade, dá a garantia da água para a comunidade, dá a garantia desse bem-estar para a comunidade. É com o Ministério e várias outras políticas que estão sendo feitas, tanto na área de educação, na área trazendo uma conscientização do enfrentamento ao preconceito e ao racismo, são feitos em parceria com outros ministérios, né? Então, você pensa assim, mas o orçamento da secretaria é pequeno. Mas o orçamento da secretaria pode ser pequeno, mas nós temos 8 secretarias no Ministério que atuam no enfrentamento transversalmente, com a política transversal, e temos outros ministérios que também atuam dessa forma. E aí que está, é por isso que nós estamos reativando o Plano API, porque o Plano API é uma ação conjunta, é um plano onde vai se criar, vai se reestruturar um comitê, onde tem representantes de todos os ministérios que trabalham com essa pauta. Então, senão, nem existiria o Plano API para poder trabalhar essas políticas dessa forma. Então... Secretário, nesse plano, vai haver participação da sociedade civil também ou só a participação de representantes do governo? Então, o plano ele foi criado pelo Decreto 6.872 de 2009, tá? Deixando bem claro que, desde a criação desse plano de 2009, esse plano ele não foi efetivamente implementado. Ele estava no papel e não se cumpriu da forma que deveria se cumprir. Muitos erros nos eixos, os eixos realmente assim, não tinham, são 12 eixos, saúde, educação, profissionalização, estrutura, eles não estavam da forma bem elaborada e se inviabilizou a implementação desse plano. Nós iniciamos um trabalho muito forte e, como eu falei, nós conversamos já com o Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial, o CNP, para trabalharmos isso em parceria com o CNP. Já falamos, já fechamos a parte que deveria ser feita pela Secretaria e agora estamos colocando à disposição do Conselho. O Conselho vai analisar, vai haver uma participação, já deixando claro que em 2009 ele foi uma construção coletiva, tá? Ele foi uma construção da sociedade civil e governo. E agora ele vai ser reestruturado novamente através de um trabalho conjunto com o Conselho, tanto o CNP como o CNPCT, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que também está sobre o nosso comando aqui na Secretaria. Quer dizer, a vice-presidência é nossa, né? O comando é da sociedade civil. Então, há essa participação da sociedade civil nessa implementação. Então, políticas afirmativas, elas existem inúmeras, né? Voltado para essa área de educação, vários projetos que já temos elaborado o nosso objetivo estratégico para 2021 e 2022, com ações voltadas a programas voltados para a educação, para a escola.
que nós estaremos lançando e que estamos querendo multiplicar no Brasil inteiro esse tipo de política, né? Políticas como que nós temos com os conselhos de igualdade racial, fazendo uma transferência, ou melhor, a doação de kits para fortalecimento dos conselhos, né? E nós estamos com um projeto agora, novo, de fortalecimento das delegacias especializadas de enfrentamento a crimes raciais, onde nós queremos também equipar as secretarias. Delegacias, desculpa. Para o final do programa, Chiara, eu queria ouvi-la de uma forma bem objetiva. Nós estamos dentro do parlamento, infelizmente estamos só com o deputado conosco, o outro deputado realmente não conseguiu ficar por problemas técnicos. Na sua opinião, o que é fundamental para o parlamento fazer nesse momento, se você pudesse citar uma proposta, algo que seja fundamental o parlamento fazer nesse momento? Eu entendo que nós temos que avançar na legislação de combate ao racismo institucional. Nós temos que avançar na legislação para responsabilizar civilmente pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que realizem práticas de reestruturação, estruturação e manutenção desse sistema de opressão, que é o racismo. Então, são práticas cotidianas que estão desde a seleção de pessoas para ingresso na empresa até os seus cargos mais altos de promoção. Nós temos que avançar nesse sentido, na responsabilidade civil das pessoas jurídicas pela prática do racismo institucional. Muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de falar com vocês. Eu que agradeço, já vou agradecendo a sua participação aqui no Inspeção Nacional. Muito obrigada, espero contá-la com a senhora em uma outra oportunidade. Deputado Bira do Pindaré, para a gente terminar o programa, a gente sabe que a gente que está no parlamento já há muito tempo sabe que existe um processo na Câmara de comissões permanentes serem subdivididas, né, para tratar especificamente determinados temas. A gente tem, por exemplo, a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência. O senhor acha que, me pergunto, não seria o caso de haver uma comissão permanente específica para tratar da questão da desigualdade racial no Brasil? O que o senhor acha disso? Eu acho uma excelente ideia, Maristela. Talvez seja até um desdobramento dessa comissão que foi criada agora para acompanhar o caso do João Alberto, e que eu faço parte, inclusive, dela. Estou indo hoje a Porto Alegre, que nós vamos fazer a nossa primeira diligência amanhã durante todo o dia lá na cidade de Porto Alegre, e vamos discutir também os projetos que devem ser priorizados na Câmara, para a gente poder dar respostas, porque a sociedade exige respostas, não só em razão deste caso, mas de muitos outros que vêm se repetindo no país. E eu quero concordar aqui, inclusive, plenamente com a Chiara. Eu acho que a prioridade no momento é responder à questão do racismo institucional, e eu, pelo menos enquanto parlamentar, estou focado nessa ideia. Mas entendo que nós podemos avançar, inclusive fazendo uma revisão, talvez, do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma legislação fundamental no Brasil que pode ser aperfeiçoada, inclusive para a gente ampliar as políticas de compensação em razão do racismo que sempre se praticou em nosso país. Então, eu entendo que, compreendendo dessa forma, nós temos chances de avançar e de tornar o Brasil um país antirracista, porque o problema hoje não é se o Brasil é racista ou não. Certamente ele não é antirracista e precisa ser. E é isso que nós estamos querendo construir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao senhor, deputado Bira do Pindaré. Secretário Ezequiel, nós estamos caminhando para o final. O senhor quer deixar uma mensagem final para quem nos assiste? A minha mensagem final, Maristela, é justamente isso, que nós somos um país lindo, nós somos um país que conseguimos vencer tantas dificuldades, tantas crises durante o decorrer dos tempos. Nós conseguimos elaborar um arcabouço legal, né, uma construção legislativa, e eu parabenizo o Legislativo pelo trabalho realizado, com tantas leis que protegem a população brasileira, e nós temos que entender o seguinte, olha, nós não podemos usar as situações que ocorrem dentro do país, não podemos usar as leis que existem dentro do país para separar a nação brasileira, para fazermos uma crise nacional acerca de situações que devem ser enfrentadas com responsabilidade. Nós temos um sistema de justiça muito forte, nós temos um sistema de justiça que dá uma para a sociedade, nós temos que acreditar nas nossas instituições, temos que acreditar no nosso sistema de justiça, temos que acreditar no nosso legislativo e temos que acreditar no nosso executivo e trabalharmos como sociedade, sim, como fiscais dos órgãos, dos sistemas, e trabalharmos de uma forma onde a nação volte e seja uma nação unida. Nós não somos Estados Unidos, não temos que importar modelos
de situações que ocorreram no exterior e dizer, nós vamos fazer assim igual porque nós somos iguais. Gente, diferente, o Brasil é diferente. O Brasil é um país multiétnico, um país plural, um país miscigenado que tem que evoluir e não reduzir e voltar atrás. Grande abraço, eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada, secretário, agradeço. É sempre bom contar com a presença de alguém do governo no nosso debate. Espero poder contar com o Ministério e com a sua secretaria em outras oportunidades. Você de casa que nos acompanhou nesse programa de hoje, eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Quero deixar claro mais uma vez que havia conosco uma quarta participação, o deputado Abílio Santana, do PL da Bahia, que começou o programa conosco, mas infelizmente por questões técnicas ele teve que sair da sala, o seu áudio estava muito ruim, acho que ele ainda tentou, com certeza ele tentou reverter essa situação, mas não foi possível, então por isso nós ficamos parte do programa com somente 3 debatedores. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê no Inspeção Nacional da próxima segunda, às 11 da manhã. Até lá.